seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nona Arena Office, dentro da terceira Mostra Office na Abimad 38. Eu sou o Gumar Carvalho, seu amiguinho hipocondríaco, pois é, e continuamos falando aqui de arquitetura hospitalar. Dessa vez a gente vai seguir as setas amarelas ou a faixa azul dentro desses meandros do ambiente de saúde. Estou aqui com o Fernando, com a Ana Paula e com o Pedro. Eu vou pedir que cada um se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho para depois a gente ter altos papos. Com certeza. Bom. Então, eu sou o Fernando, eu sou da Via Luz, né? A gente é uma empresa de iluminação. Há um tempo que não é muito longo, mas assim, há uns 10 anos atrás, a gente enxergou que a gente tinha que ter um posicionamento e esse posicionamento está para a gente ter um reconhecimento do mercado de onde a gente estava. Então, a gente, há 10 anos consecutivos, a gente participa do maior evento de saúde da América Latina, que é o Hospitalar, e nós somos a única empresa de iluminação a participar desse evento, né? Então, a gente enxerga que esse foco que nós demos para esse trabalho persistente junto a um setor dedicado nos criou caminhos de conhecimento para poder estar explorando e entregar um produto para esse setor que tem as suas peculiaridades, que é diferente dos demais setores. A escolha também de se trabalhar para a saúde é que a gente enxerga que quem é capaz de trabalhar para o segmento da saúde é capaz de trabalhar para qualquer área da construção civil, porque é a área mais normatizada. Isso impôs para nós o conhecimento desses desafios que estão ligados muito à manutenção, né? A robustez dos produtos da sua entrega, né? Saber dialogar que um produto de iluminação ele é um produto que vai demandar manutenção no longo prazo, e isso vai gerar um posicionamento das empresas sobre a sua característica da tua entrega. Então, se eu te entreguei um produto que lá na frente ele vai ter a capacidade de ter um caminho para esse suporte, isso daí já está desenhado na nossa entrega, faz parte desse processo que a gente está hoje envolvido, e isso também aliado a dois pilares que a gente acha importante, né? Primeiro, a organização. Há 10 anos atrás também eu fui membro fundador de uma associação, que é a Associação Fornecedores da Saúde. Hoje a gente congrega 26 empresas do setor, né, que também buscam da mesma filosofia, que é: se você é bom para entregar para a saúde, você é bom para qualquer área da construção civil. E a gente também está ligado à BDH, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, onde a gente busca essa conexão e essa transferência de informação para poder estar criando valor para o nosso produto, para a nossa entrega. Boa tarde a todos. Obrigada, Office, pelo convite, ao Fernando. Eu sou Ana Paula Nafaperi, sou sócia da C+A Arquitetura para a Saúde e sou hoje presidente da BDH, Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que congrega hoje 1.000 associados, profissionais, arquitetos, engenheiros, administradores de saúde, enfermeiros, pessoas que trabalham no edifício de saúde. Então, a gente trabalha muito por esse tema, por desenvolver cada vez mais um edifício de saúde. Olá, um prazer estar aqui. Obrigado ao Office, obrigado ao Fernando também por esse convite. Eu sou Pedro Franco, eu sou designer. Na verdade, eu sou arquiteto de formação, gestor por obrigação e designer por paixão, né? Há 25 anos eu desenvolvo design, mas eu gosto muito de um viés do design que diz que o que importa do design é como ele se relaciona com as pessoas. E por conta disso, há um tempo atrás me graduei em filosofia e fico pensando principalmente nas tendências, nos comportamentos, realmente um desenvolvimento de um produto com foco nessa nova sociedade, nesse momento tão desafiador aí que a gente está passando. Desenvolvo produtos design art para minha própria marca e trabalho com as maiores indústrias do segmento de tinta, melamina, tapete, tecidos e tantas outras. E hoje acho que eu estou aqui principalmente para trazer algum posicionamento nesse sentido de inclinações e tendências, né? Não trabalho diretamente com a saúde, mas sim com o comportamento do consumidor, que é
uníssono, né, em todas as partes. Você vai ser nosso paciente. Opa, vamos lá. Ana, tá mais gostoso ir para o hospital hoje? Eu acho que sim. Principalmente nos que eu projeto. Mas acho que não, né? Não falando da Ser Mais Na só, mas eu comecei a trabalhar com saúde há 30 anos, na verdade. Eu escolhi fazer saúde na faculdade, né? E fui buscar o tema e fui trabalhar num escritório que, na época, era o maior escritório de saúde, a Bros Consultoria e Arquitetura. E, naquela época, a gente fazia hospitais todos brancos, né? Com a régua do paciente, uma coisa bem espartana. E a gente não usava cores, não usava design, não usava luminotécnica, né? A gente não usava nada, na verdade. Tipo o Dr. Kildare. Era triste, era bastante triste. E no Brasil passava em PB também, para piorar. Exato. E a gente evoluiu muito, né? A gente evoluiu. Aqui no Brasil, acho que a gente até teve uma evolução, posso até dizer para você que talvez maior do que nos outros países do mundo desenvolvido. Porque hoje a gente tem hospitais aqui no Brasil que são melhores que os hospitais do primeiro mundo. Então, é claro que os hospitais que são melhores é sempre por uma classe mais favorecida, infelizmente, mas eu acho que a gente está trazendo essa humanização que a gente vem aplicando em hospitais AAA, vamos dizer assim, para os hospitais públicos também. Isso está me dando um prazer enorme de poder fazer isso, sabe? Poder trazer essa humanização para todo o público usuário de saúde. Então, hoje sim, hoje a gente vai para um hospital mais feliz, eu acho, né? Eu não tenho nenhum problema de ir para o hospital, né? Mas eu sei que as pessoas têm. E o que a gente fala muito é que o hospital ele tem que estar sempre ligado à saúde, não à doença, né? As pessoas ligam muito o hospital à doença. Tanto é que a gente chama o paciente de paciente. A gente não devia chamar o paciente de paciente, porque paciente é aquele que espera, né? Então, já denota que você vai para uma unidade já para esperar, que é uma coisa ruim, né? A ideia é que a gente trate essa pessoa, esse usuário, como um cliente, como uma pessoa que está lá para ser atendida, para se curar, ou às vezes para fazer um tratamento, ou às vezes até para fazer uma prevenção, né? A saúde é muito mais ampla do que a doença. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que ver o edifício de saúde. Pedro, você que é o nosso paciente, você gosta de ir para o hospital? Olha, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Eu estou frequentando o hospital mais do que eu gostaria nos últimos tempos, mas de certa maneira, é claro, acho que a gente tem no Brasil hospitais muito diferenciados, né? Por vezes eu habito fora também do Brasil, eu percebo a diferença, acho que a gente realmente está numa vanguarda nesse sentido. Por outro lado, eu percebo que existe a mesma contradição que existe no grande mundo, no mundo da grande indústria, né? A grande indústria, independente de qual setor que ela tem a contradição hoje no sentido de... antigamente era muito focado no sentido de eu tenho uma produção eficiente, tenho um preço bom, eu vou ter sucesso de mercado. E hoje não é mais assim, né? Existe um viés de comunicação, existe um viés focado em pessoa. A questão do hospital, vou falar pelo pouco que eu frequento e pontual, mas o que eu percebo ainda, eu vejo uma eficiência muito grande, tal qual a indústria, eu percebo uma eficiência absoluta, mas ainda percebo que o foco no cliente ainda não está nessa humanização, né? E a humanização não é só a planta, não é isso, aquilo, mas são questões de como que a gente faz as pessoas estarem dentro do ninho delas, como que as pessoas se sentem ainda dentro de casa, mesmo estando numa situação delicada e fragilizada dentro do hospital, né? E tem alguns pontos e algumas fórmulas que elas são comuns nessa grande indústria. Por exemplo, quando a gente fala de localidade, né? O que é a localidade? Aquela questão local, é onde eu pertenço, é a minha raiz. Raiz é a alma, né? Então, como que eu posso trazer uma brasilidade, como que eu posso trazer esse contexto de abraçar as pessoas dentro de um hospital de forma que ela esteja envolvida nas histórias que fizeram ela crescer, do lugar que fizeram ela crescer. E aí eu não estou falando só, acho que a gente tem hoje uma questão de uma eficiência do design, tem uma peça do design, mas eu estou falando realmente daquele colo. A peça de design pós-pandemia, ela foi muito mais procurada, teve um boom na questão do design. Mas por que isso? Porque as pessoas perceberam que não é só uma questão de funcionalidade. O sofá da minha casa não é um lugar para mim sentar, mas ele conta um pouco da minha história, aquela cadeira que eu garimpei,
aqueles objetos que fazem parte do meu acervo, da minha família. Então, acho que as pessoas começaram a ter mais esse valor do que significa aquele design que é muito one-to-one, né? É uma coisa muito personalizada. Então, assim, dentro dessa experiência recente que eu passei, eu acho que o grande desafio é como que a gente humaniza isso verdadeiramente de forma que as pessoas estejam delicadamente numa situação super frágil fora da sua própria casa, mas eu ainda estou dentro de casa, né? Eu acho que esse é um desafio. Isso, repito, ele é comum do espaço corporativo, ele é a dor do espaço da médico, da medicina, e ele também é o problema da grande indústria, né? Que precisa dar significado e relação pessoal para aquilo que ela produz. E você, Fernando? Olha, eu acho que hoje, assim, na parte da iluminação, eu tive uma experiência que talvez conta um pouco essa história. A gente desenvolveu um trabalho para a ACD, e a ACD tem uns apartamentos que eles são divididos por crianças em tratamentos de longa permanência. E um desafio lá era que cada cama pudesse criar uma parte de individuação, de leito, né? São tratamentos que, às vezes, o paciente fica 6 meses lá em tratamento, e junto com as suas famílias, né? Porque são crianças. Então, a gente desenhou que cada uma das camas atrás, ela tinha uma luz RGB tal, que ela poderia colocar a luz que ela quisesse para identificar aquele como sendo o seu leito, né? Isso não foi uma ideia que nasceu de minha, mas a própria instituição trouxe uma demanda e a gente convergiu nesse processo. Então, eu acho que assim, isso foi uma coisa pontual. Isso hoje eles adotaram como uma coisa que andou para frente, né? Que deu muita aceitação. E eu acho que a gente tem que procurar esse trabalho de realmente ressignificar. O Pedro fala uma coisa que eu acho que, assim, a gente também não pode buscar o design pelo design, mas é o design como aquilo que leva você para a tua referência local. Então, sem aquela piada de que a menina usa azul e o homem usa azul e a menina usa rosa, mas a gente via que eles cada um colocava ninguém colocava a mesma cor. Então, acho que esse trabalho de individuação é um trabalho que a gente tem que procurar, e nos ambientes de saúde, essa parte de humanização, a gente entende que a gente fez um outro trabalho também no INCOR, que é um projeto que também para crianças que ficam em tratamentos de longa permanência, que é um centro de música lá. E aí, como é uma coisa que a Marisa Monte que adotou, tal, não sei o quê, então as luzes tinham que mudar de cor, né? Eu falei, é lógico, né? Ela está acostumada com show, tal, não sei o quê. Então, a gente também botou uns RGBs lá, e aí, às vezes, quando tem umas aulas para criança, então fica tudo em azul. Então, acho que isso daí está acontecendo, como a Ana Paula falou, a gente tem, quando você olha um caso desse, às vezes você não encontra isso na Europa, mas você encontra aqui no Brasil, no INCOR, entendeu? E então, a gente está produzindo isso. É óbvio que, no todo, a gente ainda enxerga essa asepsia, a gente enxerga muito hospital branco, a gente enxerga muita falta de humanização, a gente enxerga muito uma visão para essa questão da excelência e da funcionalidade, do trazer resultados, mas eu acho que os bons projetistas e as boas oportunidades de trabalho nessa área estão bem antenados nisso, e eu acho que isso é uma mudança que está vindo. Vocês podem colocar um globo de espelho no centro cirúrgico e todo mundo cantar I Will Survive. Seria interessante, animador também, né? Uma coisa mais lúdica. A gente tem som dentro da sala de cirurgia. E a gente tem médicos. E dependendo do médico, ele pode pôr música de discoteca, se ele quiser. E agora a gente está fazendo lá. A gente faz circuito de música. Passa uma tesoura aí, ó. A gente está projetando agora, tem médicos que gostam de fazer cirurgia com determinadas cores. E isso eu já discuti muito dentro do INCOR, porque eu tenho um bom relacionamento lá com eles. Tinha uma vez um médico falou para mim, a hora que você abre, você tem a gordura e o sangue.
São duas cores. Então, por isso que você usa os jalecos azuis, para criar esses contrastes, né? Quando você usa para criar os contrastes. E hoje tem médicos que eles querem criar o contraste com a luz, né? Então, acho que isso é uma coisa que está... Pena que nem sempre o paciente percebe, né? No centro cirúrgico, neste caso específico, é para a equipe que a gente coloca, né? Existem algumas cirurgias, neurocirurgias, que o paciente faz acordado. Apesar dele estar sedado, ele está acordado e consciente. Até para verificar se tem o movimento, a cognição, tudo mais. Então, este tipo de paciente percebe a música. Mas hoje, a música e a iluminação dentro do centro cirúrgico são questões que a gente trabalha bastante, né? Aí é humanização para a equipe, né? Que também é um item extremamente importante dentro de um hospital. A gente vai falar mais disso, mas eu queria retomar um pouco dessa questão do propósito do fazer sentido. Então, acho que cabe a vocês, eu queria ouvir, aliás, de vocês, como é que é traduzir os valores, o propósito de um hospital, por exemplo, dentro de um projeto ou dentro de um design, para fugir daquela coisa de, o mercado faz, eu vou fazer. Olha, eu acho o sentido do propósito, ele se faz fundamental, né? Eu acho que hoje o valor principal do marketing, que já se falou de storytelling, que depois virou true telling, porque teve muito storytelling, hoje acho que é o company reputation. Qual que é a reputação daquela marca? Então as pessoas, elas estão... Essa nova geração Z, ela é muito movida pela questão de propósito, né? Então ela vai decidir o que ela vai comprar, por isso que não é mais a boa produção e o preço. Ela vai decidir pelo que está no entorno daquilo tudo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de mostrar, às vezes a gente tem muito aquele foco em cima do objetivo que é a produção e o produto final. Mas a gente para a gente pensar qual que é a sociedade que a gente vive hoje, por exemplo. A empresa mais valorizada de cosmético do Brasil é Boca Rosa. O que é a Boca Rosa? Ela não produzia nada até um mês atrás, né? O que ela faz bem? Ela faz uma comunicação que ela se interliga com aquele consumidor, né? E ela produz tudo isso em outsourcing, externamente. A Paiô, que é um dos maiores grupos, né, de cosmético, comprou a Boca Rosa, agora ela está produzindo. Mas o que mostra isso para a gente? Não é trivial, né? Mudou o centro de valor, a gente vive num valor da comunicação, mas a comunicação que gera empatia, né? Para onde eu vou e como eu vou. Eu tenho dificuldade, meus colegas aqui vão saber melhor falar, sobre o sentido da saúde, mas no sentido da grande indústria, eu acho que gerar essa questão desse lugar de fala, criar essa interface no qual as pessoas vejam o propósito que está por trás da sua marca é fundamental. Um produto não é só o produto, mas ele é uma engrenagem que ele amplifica tudo que está no entorno daquilo, né? Eu acho que é propósito e legado, sabe? São duas palavras que eu tenho pensado muito, que eu tenho escutado muito da geração Z também, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para a gente, que não é da geração Z, nem sei que geração a gente é, mas quase dinossaurico daqui a pouco, né? E a gente levar isso para as marcas de saúde, né? Então, a gente hoje trabalha com vários tipos de cliente pelo Brasil todo e a gente tem cases aqui no Brasil de empresas de saúde de muito sucesso, que pensam nisso. Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado? Como que eu exprimo isso para o meu paciente, né? E não através das mídias digitais, porque até esse case que eu estou falando não é muito bom de mídias digitais, não. Ele é bom a partir do momento que o paciente entra dentro da unidade dele. Então, ele está ali para te curar, ele está ali para fazer a sua prevenção de maneira rápida, de maneira objetiva, e ele está ali para cuidar bem de você, né? Ele não encara o paciente como paciente, ele encara o paciente como cliente. Então, a partir desse momento, você acaba... A partir do momento que ele chega a essa conclusão, meu paciente é o meu cliente, ele é o centro do cuidado, e, a partir daí, tudo vai ser produzido através disso. Então, a arquitetura é toda produzida para gerar expectativa e experiência neste cliente e que ele se sinta o centro do cuidado. Então, eu acho que é isso, né? É legado e propósito. O que ele deixa de legado? A cura, né? E eu sou uma estudiosa da arquitetura para a saúde e existem metodologias científicas que comprovam que a arquitetura contribui para a cura do paciente dentro de uma unidade de saúde, né? Experimentos que foram feitos com pacientes que estavam num ambiente X,
que não tinha iluminação natural ou que não tinha uma iluminação adequada, que não tinha contato com a natureza, no qual esse paciente não tinha autonomia, e outro que entrou com a mesma patologia num ambiente que ele tinha autonomia, que ele tinha um cuidado diferenciado, que ele tinha iluminação natural, e esse paciente do case 2, ele se curou muito mais rápido do que o paciente do case 1. Então, a gente comprovou cientificamente o quanto a arquitetura contribui para a cura. E é isso que eu acho que a gente tem que deixar como legado, né? A arquitetura curando o paciente, não produzindo mais doença. Quando vocês são chamados, por exemplo, o cliente, no caso do hospital, já sabe disso agora, ou vocês têm que alertá-los ainda em relação a essas estratégias dentro de um projeto que vão permitir isso? Já existe uma consciência? Não, eu acho que hoje existe uma consciência generalizada do quanto a arquitetura pode ajudar no negócio. É diferente um pouco. Né? Então, quanto mais você tiver elementos que você atrai o paciente, ela vai ajudar no seu negócio. Né? Isso minha em qualquer pegadinha não deu vertente certo. da arquitetura. Né? Então, essa consciência existe. Aí a gente faz né, uma aliança entre uma coisa e outra. Aí cabe ao arquiteto usar isso um pouco. Fernanda, mais ou menos aquela coisa que a gente tinha antigamente, quando a gente ia no mercado, vinha com aqueles sacos de papel, né? Obrigado, volte sempre. No caso do hospital, não chega a ser o volte sempre, porque é um desejo um pouco, né? Mas assim, obrigado, quando tiver que voltar, volta pra gente, né? Acho que a ideia é a fidelização, né? É mais ou menos isso também que você... a gente já estava conversando, né? A questão de você vender uma experiência, de você vender o seu legado. E como é que vocês, no caso de um hospital e no caso da iluminação, como é que vocês cuidam disso? E talvez você imaginando também como é que você poderia pensar? Porque, assim, o consumidor hoje é outro, né? As pessoas têm outras prioridades, as gerações novas estão aí. Mas você vai para um ambiente desse, assim, mas doente é doente, tem dor, é um momento de estresse, de tensão, né? E não vai só o doente, vai o acompanhante também, que vocês têm que pensar muito nisso também. Como é que é atender esses dois públicos no mesmo ambiente e também o outro terceiro público, que é quem trabalha no hospital? Como é que é fazer esse equilíbrio, ou como é que você poderia, no caso, Pedro, imaginar esse equilíbrio dentro de um ambiente que pudesse ser humanizado para todos? Voltando um pouco naquela questão do propósito, né? Eu estava pensando assim que a gente... Quando a gente se organizou aqui para montar esse debate aqui, eu falei, vou fazer uma pergunta, vou mandar uma pergunta para os meus amigos aí, que seja uma provocação, né? Que é basicamente o seguinte, o que o ecossistema no qual a gente faz parte não teria se a nossa empresa não existisse. Então eu falei, isso vai voltar para mim, né? Então eu fiquei pensando. Então eu pensei, a Via Luz é uma empresa que ela está esse tempo todo tentando discutir essas questões de saúde, né? Então a gente fala sobre sistemas circadianos, de UTIs confinadas sem janela, que o cara perde a noção de produção de hormônios e entra em delírios, né? E essas descobertas novas da iluminação, que a luz azul é supressora de melatonina. Então, quando você tem que acordar um cara, você tem que colocar luz branca, porque ela tem frequência de luz azul, e daí ao longo do dia você tem essa mudança para uma luz mais amarelada, e que hoje, por exemplo, a gente está num lugar como esse aqui, que os trabalhadores que chegaram aqui às 8 horas da manhã, que vão sair às 8 horas da noite, não estão tendo a noção do espectro do que está acontecendo. É um cassino aqui, não sei se você percebeu, né? Exatamente, só que nos cassinos de Las Vegas, há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, quando eu fui lá, já tinha umas áreas, que elas ficavam mudando de cor. Então, ou seja, a luz dinâmica, que antes era uma coisa muito difícil de se produzir, de se fazer, elas vão ficar tão fáceis, porque elas vão ser controladas pelas IAs, né? E elas vão saber que na hora que eu precisar mudar isso para uma luz de trabalho, porque vai estar uma intercorrência no quarto do paciente e ele vai precisar de uma intensidade maior, de uma luz para essa intercorrência, ela vai mudar rapidamente nessa programação, mas que quando o cara estiver lá internado, ela vai ter essa flutuação de brancos quentes para brancos frios,
e que isso são... Então eu fiquei pensando, falei, pô, talvez se a Via Luz não existisse, não teria uma empresa, não estou me vangloriando, mas estou querendo dizer que nós estamos discutindo isso, né? A gente se liga nas pessoas da saúde para poder trocar esse papo com eles, para falar, pô, vamos fazer um projeto e vamos tentar colocar isso numa área e fazer isso. E hoje em dia, a hora que vocês têm esse desafio de começar a pensar sobre isso, as pessoas começam a chegar. Então, eu tenho conhecidos agora que participam de fóruns na Suíça, que só fazem medições sobre isso, porque aí você tem que trazer dados. Então, hoje você consegue, através de medições, medir o nível de frequência, de atividade, e isso tudo está se tornando uma realidade próxima, rápida, e que a Via Luz é uma empresa que está... Então, o ecossistema de saúde da qual eu pertenço, ele teria uma pessoa a menos discutindo sobre isso e buscando. Tem um amigo aqui que veio me prestigiar aqui, que tem a mesma visão, contempla esse mesmo caminho, e a gente está aqui para popularizar isso. Então, pensando assim, né, o hospital respondendo essa questão, não, eu sou imprescindível, né, e você falando dessas possibilidades todas, de você estar cuidando de vários aspectos, tá, também com o uso da tecnologia, então eu refaço a pergunta. Então, assim, como é que é chegar num estado da arte, digamos assim, dentro de um projeto capaz de atender todos os públicos que estão ali com as suas necessidades, de criar uma expectativa, de conseguir suprir a expectativa daquele público. A bola para a Ana, que é... Eu acho que assim, a iluminação, um bom projeto de iluminação, ele valoriza muito a arquitetura, e um mau projeto detona a sua arquitetura. Então, a primeira coisa é escolher o profissional que faz a luminotecnia, né? E, principalmente, quem implanta essa luminotecnia, porque, às vezes, o projeto não é o que está implantado, né, Fernando? Então, eu acredito que a iluminação é um valorizador da arquitetura e um valorizador extremamente importante. Então, falando um pouco das diversas necessidades que a gente tem dentro do edifício de saúde, um bom projeto de iluminação consegue contemplar cada uma dessas necessidades, né? E hoje a gente, que é isso, o foco na atenção do paciente e na atenção da equipe, que fica lá o dia inteiro trabalhando nesse paciente em condições de tensão o tempo todo, né? Porque às vezes a vida ou a morte depende dessa pessoa específica. Então, a gente consegue amenizar essa situação através da arquitetura e da iluminação. Então, sim, a gente tem um projeto de iluminação. Quando a gente tem um projeto de iluminação pensado junto com a arquitetura, isso valoriza demais a arquitetura, e aí a gente consegue suprir as necessidades diversas dentro desse ambiente. Em relação ao uso da tecnologia, não só no que se refere à iluminação, mas ao conceito de hospitalidade. E eu até gostaria de fugir um pouco de hospitalidade de quarto, né? Porque, assim, acho que você comentou uma vez que o cara tem um iPad no quarto, né? Pode controlar tudo pelo iPad, pelo tablet. Boa para patrocinar. Pelo tablet, pode controlar tudo, né? Então, assim, mas eu também quero ouvir de vocês o que é essa hospitalidade. Então, por acompanhante, para quem está no pronto-socorro, para quem está no consultório, para quem está para ser atendido. Né? Porque assim, a gente fala muito, hospitalidade é sempre aquela coisa. Que eu pergunto, é gostoso ir para o hospital agora? Porque você vai ter um quarto que você vai escolher o seu cardápio, né? Você vai fazer tudo altamente personalizado. Mas e a hospitalidade para quem não está no quarto? Como é que vocês veem isso daí? No caso de você é aquela hospitalidade de quem está no quarto, né? De quem vai. Então, assim, existe uma atenção de estar visitando a pessoa, e como é que você se sente seguro ou menos tenso dentro de um ambiente? A tecnologia hoje no edifício de saúde a gente aplica em todas as áreas, em todas, e principalmente na questão da eficiência energética, tá? Então, essa questão da tecnologia, hoje o hospital acho que é um dos edifícios mais tecnológicos que tem, porque a gente aplica a tecnologia assim, de ponta em todas as unidades, né? Desde o equipamento médico, que hoje
Hoje a gente tem equipamentos dentro do centro cirúrgico, a gente já tem hospitais aqui no Brasil com robôs, que isso é uma coisa muito comum já hoje em dia, e a gente tem algumas salas de cirurgia que fazem cirurgias híbridas. Então, o que é? Na verdade, para que esse paciente essa cirurgia seja o menos incisiva possível e que cause menos danos pós-cirurgia, enquanto o paciente está aberto, ele é feito um exame de ressonância magnética, se abre uma parede dentro da sala de cirurgia, do lado tem um exame de ressonância magnética, essa maca passa, ele faz a ressonância, volta. Então, para você ver como a gente está super avançado nas nossas tecnologias de medicina, né? E a gente utiliza essa tecnologia para atendimento dos usuários também, né? Nesses hospitais em que a gente tem o tablet para o paciente, a gente tem o tablet para a equipe também, não é para só o paciente, né? Então, o uso da tecnologia é muito aplicado hoje dentro dessa questão. E aí, falando um pouco de tecnologia de iluminação, né? Essa questão do círculo circadiano, que a gente usa muito isso, né? A tecnologia também ajuda a montar essa iluminação ideal dentro de um ambiente de saúde. Então, eu acho que, só para complementar, o bom projeto de luminotécnica nasce do projeto do projeto arquitetônico, porque o arquiteto é o cara que desenvolve o partido junto com o cliente, então é dele que tem que vir todas essas referências que já foram discutidas, analisadas com o gestor, com o cliente, enfim, para que ele possa trazer para nós essa concepção de projeto. Então, na verdade, nós não trabalhamos muito com o projeto, mas nós trabalhamos mais com a execução. O que a gente gosta de fazer é que o arquiteto mande para nós, porque ele já teve esse drive de tempo de trabalho para recolher todas essas informações, para que então a gente possa resolver isso do ponto de vista de materiais, né? Acho que hoje o trabalho que a Via Luz faz, que é a centralização de processo de compra, ela está muito também ligada com essa visão de que quantos brancos tem numa cadeia de produto de luminárias? Agora, na hora que você centraliza isso com uma empresa, você vai entregar um branco como produto final, né? Então, enfim, eu acho que isso é mais para fazer essa contexto de que eu sou arquiteto, né? Então eu posso falar isso de propriedade. Eu acho que o partido arquitetônico nasce do projeto de arquitetura. Então você vê quando o projetista mandou o projeto, qual é a intenção de luz natural que ele procura mais no projeto dele, quais são as interferências de projeto luminotécnico que ele permite, que ele acha que é pertinente dentro do projeto dele. Então, essa interação, eu acho que é a melhor parte do negócio. É aquilo que a gente estava falando assim, né? Entre a jornada e o destino, o melhor é a companhia. Você estar junto nesse processo e desenvolver esse projeto junto. Né? No caso, Pedro, você como paciente sempre aqui, dessas questões de iluminação, eu quero puxar agora para a questão entre tecnologia e humanização, que são duas palavrinhas muito chaves hoje quando a gente fala de arquitetura em ambientes de saúde, né? Que você não pode fugir da tecnologia, ao mesmo tempo que você tem uma busca pela humanização, perdão. Como é que você consegue enxergar dentro de um projeto ou dentro de um ambiente de saúde, com a sua visão de paciente, digamos assim, esse casamento? Olha, você sabe que eu gosto analisando a questão das tendências, né, da inclinação das pessoas. Eu acho muito curioso hoje, a gente escuta falar de todas as partes sobre ancestralidade, né, sobre origem. E no fim das contas, quando a gente vai ali na bibliografia, a gente vai olhar Jung, o Jung diz o seguinte: quando a gente está se deparando perante um futuro que nos dá medo, a nossa tendência, a nossa psique, que não é a ancestralidade do nosso pai, da nossa mãe, mas aquela de milhares de anos, nos leva para a nossa origem. Então, a gente tem esse ano um monte, todas as marcas falando sobre ancestralidade, etc. Que é o que, na verdade? É uma contra-reação a essa questão da inteligência artificial que dá medo em todo mundo, né? E inconscientemente o homem vai buscar um pouquinho aquelas origens. Ele traduz isso no consumo de cor, na denominação, na simbologia, em uma série de coisas, né? Então eu acho que, de certa maneira, a gente sempre está entendendo. E até um desafio, né, que eu acho que
a gente pensar é como que a gente traz esse mundo que não é o tecnológico, mas é o mundo analógico, né? Por exemplo, só porque a gente está falando de saúde, mas acho que no Brasil a gente tem um case que eu acho que é maravilhoso na questão da arquitetura, da temporalidade, da hospitalidade das pessoas, que é o projeto do Lelé, do João Filgueiras Lima, que é o Sara Kubitschek lá no Rio de Janeiro. Né? Lá ele pensou desde das macas que foram desenhadas, os aparelhos para ficar mais friendly com as crianças, principalmente, valorizada aí, fazendo contraponto à iluminação e ventilação natural. Né? Então eu acho que o nosso grande desafio é ser muito holístico nessa visão. Né? Essa questão dessa tecnologia toda, ela é muito nova para nós, principalmente da forma que ela está chegando. Então, como que a gente humaniza isso? Como que a gente dialoga isso? Como que a gente vai trazendo isso para dentro dessa nossa realidade? Né? O que eu sei dizer hoje é que existe essa inclinação, essa tendência das pessoas, que é buscar um pouquinho o berço delas lá de trás. Como a gente aplicar isso? Essa é a pergunta de $1 milhão está todo mundo pensando. Vai ganhar $1 milhão. Posso fazer uma parte aqui? A gente, na Mais Arquitetura, a gente vem pensando muito nisso também. E, com foco nisso, a gente tem feito os nossos conceitos de ambientação, vamos dizer assim, que a gente faz uma apresentação para o cliente com conceito. E normalmente a gente faz grandes hospitais fora de São Paulo. E a gente traz essa origem, essa ancestralidade para dentro do conceito de ambientação. Então, a gente acabou de inaugurar um hospital em Recife, em que o conceito de ambientação foi inspirado na arte armorial, que é uma arte lá de Recife, que trouxe elementos para a decoração que são pertinentes naquela área. E as pessoas se sentem muito confortáveis de estar num ambiente que, né, se sentem pertencendo àquele ambiente. Então, a gente percebeu, a primeira experiência que a gente fez nisso foi no DF Star, que a gente também trouxe as cores do Cerrado, né, que são cores super legais, e toda essa ambientação inspirada no Cerrado. E no Recife, em Recife, a gente usou essa arte, né, da cidade. Então, é trazer um pouco, esquecer um pouquinho dessa coisa da saúde, da doença, do mal-estar, e transformar o ambiente de saúde num edifício bacana. Tá vendo? Perfeito, olha aí. Já ganhou prática. $1 milhão, né? Deus o livre escolher ter que ir para lá, né? Mas, enfim... É um caminho. Não, mas é interessante porque o sentir-se acolhido e se identificar, né? Acho que quando você falou do homem diante do desconhecido, né? Ele vai resgatar alguma coisa. Acho que assim, o fato de você estar diante de uma doença que é um desconhecimento às vezes, e você está num lugar que você sente identidade, já é um grande passo para você ter um tratamento, pelo menos com bom começo, digamos assim, né? Eu acredito muito nisso. A Ana estava falando agora, eu lembrei que o último congresso da BDH foi em Recife, né? Fazia muito tempo que eu não tinha estado em Recife. E Recife tem uma cultura muito forte, né? E quando você falou agora, veio toda essa imagem. Então, acho que talvez tenha, não sei, não é mais fácil, mas eu acho que quando a cultura se impõe, como é no caso de Recife, é mais fácil você buscar... Eu sei que eu já discuti as questões com o Pedro, que essa transposição do que é a cultura para o objeto é quase que um trabalho alquímico, né? Então, acho que quando... Não tô menosprezando o trabalho, mas eu acho que quando isso é feito numa cultura mais forte, é sempre mais fácil você buscar esses conteúdos. Sei lá, eu não sei, porque quando ela comentou de Recife, eu lembrei do congresso e eu lembrei que... Talvez não seja a questão de ser uma cultura mais forte, mas talvez o trabalho de vocês seja de buscar essa cultura. Exatamente. Eu acho que assim, e o querer buscar essa cultura. Porque você, né, a gente é arquitetos e a gente fala muito de tendências, né? E hoje eu acho até, Pedro, uma coisa para se discutir muito, porque na Europa tem escritórios de tendências, né? Eu tive a oportunidade de visitar um escritório de tendência e eu fiquei apaixonada pelo trabalho deles. E a gente não tem isso aqui, né? Tem e é os importantíssimo.
Tem uma profissão que são os futuristas, né? Eles fazem, para dentro da tendência, eles também fazem o vislumbre do que é o futuro. E esse escritório de tendência que eu tive a oportunidade de conhecer em Paris, ele que determina a cor do ano do Pantone, através de um estudo feito. É uma coisa tão complexa. Então, sabe o que é, Fernando? Na verdade, não é que é mais fácil, é que a gente precisa ter o querer e o estudar, né? Então, a gente que é arquiteto, Pedro acho que vai concordar um pouco comigo, a gente vai na tendência. Então, tem um determinado momento que só se usa cinza. Verdade ou mentira? Todo mundo faz cinza. Só se usa marrom, todo mundo faz marrom. Não, não é bem assim, né? Principalmente em saúde. A gente precisa pensar bem a cor que a gente usa em saúde. E quando você se faz o desafio de buscar uma tendência que não é a tendência do momento, é mais difícil, mas fica mais legal. Mais antropológico, né? Exatamente, é um estudo mais antropológico, né? É isso. No caso, acho que de saúde não é tendência, é coqueluche, né? Resgatando um termo ancestral, digamos assim. Até me perdi, gente. Olha só que coisa. A gente está chegando para o final, mas ainda tem algumas questões para colocar com vocês. Falando de coqueluche, né? Eu não podia perder esse momento, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Mas vamos lá. A gente também está falando muito em sustentabilidade, né? Então, assim, existe uma preocupação forte dentro dos projetos em serem sustentáveis. Como é que... e hospital, ele gera muito resíduo, né? Não tem como. Então, assim, você tem que pensar num projeto que leve muito em conta esse movimento todo. E em si também, agora você tem algumas expansões que são orgânicas, que eu costumo chamar de puxadinho, mas eu acho que eu devo começar a falar de retrofit, né? Agora, né? Que também, de uma certa forma, eu brinquei aqui falando das setas, né, e das faixas, que assim, até que ponto essa expansão orgânica traz esse desafio para vocês de criar um ambiente que não seja um labirinto, que você não tem que ter um novelo de lã, né, que nem o Perseu fez para entrar num labirinto, matar um minotauro e sair. Porque eu vejo muito disso. Às vezes a minha experiência dentro de um hospital, ela é ruim porque eu me perco no hospital. Tudo bem que eu sou hipocondríaco, mas assim, até por ser hipocondríaco, eu não devo estar preso lá dentro. Dentro da questão de sustentabilidade, pensando nessa questão do retrofit, que vocês têm um trabalho de estar adaptando, às vezes demolindo, cuidando do hospital funcionando, e entregar um produto que seja transitável, que tenha uma experiência boa, no caso do paciente ou do acompanhante. Como é que vocês veem isso? Sustentabilidade e essa expansão orgânica e a experiência do cliente. Eu vou fazer um recorte só, porque isso é uma coisa que é uma experiência que nós vamos começar a executar agora. No projeto que a gente vai fazer novo, a questão das embalagens, né? Como a gente vai fazer a centralização do processo de compra, todas as luminárias vão sair do meu galpão, né? Então, a gente está discutindo com a empresa lá que está nos contratando que a gente vai ter essa preocupação de diminuir essa quantidade de embalagens. Porque hoje a embalagem no processo de descarte de uma obra, ela é 10% das caçambas, entendeu? Então, eu acho que hoje cada empresa tem que olhar um pouco dos seus processos e a gente está... Como eu estava discutindo com o Pedro também, que assim, a entrega hoje de um fornecedor, ela não é... Você hoje não é mais não gerei para você uma ordem de compra. Ele está comprando, ele tá comprando a Via Luz, ele está comprando eu. Entendeu? Então, dentro dessa compra, que ele falou, eu não te mandei um contrato, eu não te mandei uma ordem de compra, Fernando, eu te mandei um contrato, que eu estou contratando você. E eu estou contratando você porque eu quero falar com você sobre essas questões. Nós vamos centralizar as compras em você e a questão das embalagens, a gente vai ter um viés positivo para essa questão de descarte. Então, como eu falei, isso, eu só fiz um recorte, porque eu acho que uma parte isso é um disso, recorte. Agora, eu fico imaginando a sustentabilidade, eu falo aí a questão de resíduos, né, tudo mais, e também sustentabilidade no conceito de ESG, digamos assim. Vamos explorar um pouco mais na questão do social, em quem está ocupando aquele espaço, quem está usando aquele espaço. Então, assim, você tem essa visão, digamos assim. Eu acho que hoje
O hospital, como qualquer outra unidade, né, um edifício, trabalha a sustentabilidade, né? Você falou a questão do resíduo. Hoje, grande parte do resíduo hospitalar ele é reaproveitado, ele é reciclado, né? A gente tem, o Brasil, a gente tem uma lei de resíduos, de gerenciamento de resíduos do Ministério da Saúde, que a gente é obrigatório dentro da unidade reciclar grande parte dos resíduos. Então, a gente tem toda a separação dos resíduos na próprio setor, já vai separado para a central de resíduos e de lá já vai retirado. Então, isso é uma coisa que no Brasil já se usa muito e as vigilâncias sanitárias são muito rigorosas com isso. Tá? Falando um pouquinho de ESG, a gente tem trabalhado um pouquinho isso, principalmente na obra. Né? A obra tem muito resíduo, né? E a gente tem trabalhado com todos os nossos fornecedores no sentido de doar esse resíduo para entidades que reaproveitem isso em moradia popular ou na reforma de moradias populares. Então, a gente tem tentado trazer os clientes para isso também. Esse é um trabalho que eu vou fazer depois que eu entregar a minha presidência da BDH, porque agora não está dando tempo, né, Fernando? Mas é um trabalho do qual eu quero me dedicar, porque eu acho que a gente perde muita oportunidade de ajudar o próximo nesse momento da obra de saúde, que é muito grande, né? Eu queria trazer também um viés mais filosófico para essa questão da sustentabilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de produto, eu gosto sempre de falar sobre o significado, né? Ou seja, por que a gente descarta algo? Por que a gente descarta um produto? Porque ele não tem nenhuma relação emotiva com a gente, ele não traz emoção, né? Então, aquela impressora que você chega, você comprou, acabou o cartucho, não, é melhor você comprar uma nova, e aquilo vai ser descartado. Eu acredito muito que nós, designers, e aqui acho que são todos designers, quando a gente fala de design, no latim é desenho, né? Ou seja, a arquitetura, a iluminação, o design de produtos, todos nós somos designers. E eu acho que o design ele pode deixar o mundo um lugar melhor, que é aquele mundo que a gente quer, do ideal, né? Então, por exemplo, aqui essa mesa é feita por um designer, esse tapete é feito por um designer, essa roupa é feita por um designer, o celular é feito por um designer, tudo passa pela mão do designer. Então, acho que é uma comunidade criativa que, sendo realmente muito pensante, tendo uma visão muito holística das coisas, a gente consegue ter esse impacto dessa sustentabilidade de uma forma muito verdadeira, né? Porque existe a sustentabilidade ainda hoje marqueteira. Não vou entrar no viés, mas, por exemplo, quando a gente fala do carro elétrico, existe um monte de pormenores que, na verdade, é uma alavanca para gerar um novo mercado que estava meio parado, né? E quando a gente fala da verdadeira sustentabilidade, a gente está falando de uma sustentabilidade que envolve as pessoas, que está no ESG, né? A questão do socialmente correto, né? Como que você introduz, como que é a questão da mão de obra, quantas pessoas participam daquele processo de produção daquele produto, o final da vida daquele produto, como ele vai ser descartado, como que você pode tentar trabalhar a temporalidade dentro daquilo, né? Na própria arquitetura, você sabe que eu tinha um dilema na época da pandemia, né? Eu falava, putz, o médico está salvando vida, eu estou desenhando cadeira. Mas aí eu fui para um viés mais filosófico desse processo. Quando a gente vai olhar a nossa história, o que a gente sabe sobre os gregos, sobre os romanos? A gente sabe sobre aquele artifício, aquela produção, né? Aquela adaga egípcia que eles trabalharam em cima de uma pedra, de um meteoro. Ali a gente vê simbologias daquela época, como eles se comunicavam, o que era, e até hoje a gente estuda isso. A arquitetura grega, romana, a gente está lá, a gente através dela entende aquele recorte da sociedade. Então eu acho que a gente tem se a gente abraça essa responsabilidade que a gente tem, eu acho que a gente acaba sendo muito sustentável, seja pelo viés da temporalidade, seja por todas as pessoas que são envolvidas dentro desse processo de produção e também pelo resíduo. A gente já está no final, então gostaria que cada um deixasse uma mensagem, um recado, um puxão de orelha, falasse de um sonho, de uma transformação, de uma provocação, de uma reflexão filosófica. Eu acho que eu vou ser meio redundante naquilo que eu já andei falando aqui. Eu acho que na jornada, entre a jornada e o destino, o que eu mais me interesso ultimamente é pela companhia, né? Eu também discuti com o Pedro na questão que hoje o produto, a pessoa não está comprando só o produto, ela está comprando você que está por trás desse produto. Então, os relacionamentos, e ninguém faz nada sozinho, né? O mote que me moveu ao longo desse processo da associação que eu ajudei a criar,
das entidades que eu participo, é sempre buscar relacionamentos. O próprio fato de eu estar aqui na Office Connection é a materialização desse processo que eu acredito. Que eu acho que toda empresa tem que buscar relacionamentos, é no relacionamento que você cresce. A pandemia trouxe esse legado, que todo mundo estava em casa, mas se conectaram através do Zoom, e a gente via as dores de cada um, nos confinamentos que cada um estava, e isso foi uma puta terapia em grupo para todo mundo, e isso é o que nós estamos fazendo agora aqui, trocando ideias, discutindo. Eu vou levar valores do que o Pedro fala, que eu acredito nas coisas que ele fala. A Ana é um escritório de arquitetura que eu sempre almejei estar próximo, então agora ela está do meu lado. Então é isso. Esqueceu de mim, né? Mas tudo bem. Então é isso. Eu acho que eu tenho que agradecer só o pessoal da Office Connection, que promoveu tudo isso aqui, esse encontro com o Luiz Onaga, que é um amigo de longa data. E é isso. Eu vou deixar aqui a questão da geração Z, propósito e legado, né? O que a gente, eu acho que é uma coisa que é de verdade, eu tenho pensado muito, o que eu quero deixar, né, no mundo, e qual que é o legado que isso tudo vai gerar, né? Eu acho que o meu propósito hoje como profissional, eu já estou na casa dos 50, mas eu tenho muito ainda a contribuir, é realmente ajudar na saúde do Brasil. Isso, eu acho que a gente, né, a CMSA está construindo aí uma história que vem ajudando, e a gente quer dar continuidade a isso ainda há alguns anos, né, minha sócia. E esse é o nosso propósito, né? E o legado é isso, deixar edifícios de saúde que deixem as pessoas mais saudáveis. Então, o que eu puder contribuir é muito bom. Bom, o meu acho que é aquilo que eu falei antes, né? Eu sou um utópico nesse sentido do design, mas eu acredito que a gente é uma comunidade criativa que pode dar sentido às coisas e pode transformar o mundo, desde que seja uma classe unida e que saiam, né? A gente infelizmente, a gente tem um cotidiano ali que leva a gente a agir muitas vezes no piloto automático. E é naquele momento de reflexão que a gente faz as verdadeiras transformações, né? Então, acho que a gente, como uma comunidade pensante, unida, a gente pode mudar o mundo, e é isso que eu desejo aí, né, para todos nós dessa camada criativa aí, que façamos o melhor que a gente pode nesse sentido. Senhores, muito obrigado. Fernando, brincadeira, tá? Não se preocupa não, tá? Foi uma bela caminhada com vocês. Eu achei que a gente trouxe pontos que, sim, provocam a discussão, né? Eu acho que foi uma conversa super rica. E eu queria deixar para você uma reflexão, por exemplo, como é importante uma iluminação no ambiente, né? Vocês viram, eu tive um branco, um clarão. Olha só o que causou, iluminação é importante. Até a próxima conversa.